Muito bem, irmãos. Atos capítulo 9. Hoje nós veremos aí Saulo pregando entre os helenistas. É a continuação da mensagem ou do estudo, da semana passada, que nós vimos com vocês, sobre aqueles problemas que Saulo enfrentou ao sair de Damasco. Os problemas continuaram e ele foi para Jerusalém. Lá ele encontrou a resistência da igreja, a cautela da igreja. A igreja estava cautelosa com relação à sua conversão. Será que se converteu mesmo, ou não? Então, ficaram reticentes aí. Vimos como Barnabé introduziu Saulo no meio dos irmãos ali na igreja e ele pôde então ter assim livre acesso à comunhão. Hoje nós veremos aí os versos que vão fechar esse momento ali em Jerusalém, e eu queria que os irmãos olhassem. Eu citei para vocês aí apenas o 29 e 30, mas vamos, para a gente pegar um contexto, ler o versículo 28, a partir do 28. Diz assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então está aí o nosso texto, nosso estudo dessa noite. Então, como eu vinha falando com os irmãos, nós estamos aí dentro daquele contexto em que a igreja recebe Saulo com cautela, com prudência. A primeira dificuldade que Saulo enfrentou ali em Jerusalém. E vimos aqui, nesse versículo 28, que é o que faz a transição entre esses dois momentos, que Saulo ele desfrutava de uma liberdade plena entre a igreja. Entrar e sair tem essa ideia, de alguém que tem plena liberdade no meio da igreja, no meio dos apóstolos e entre os crentes. E vimos aí que ele pregava ousadamente em o nome do Senhor. Esse aqui é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro braço ministerial de Saulo ali em Jerusalém. O outro diz respeito à defesa da fé. É o que nós veremos basicamente aqui na sequência aqui do nosso estudo. Então, hoje, irmãos, nós vamos ver a segunda dificuldade que Saulo enfrentou em Jerusalém. Qual foi essa dificuldade? Foi a sua própria vida sendo ameaçada. A oposição pelos judeus helenistas, que não aceitaram a conversão de Saulo, a sua pregação, embora ele pregasse ali com os apóstolos de forma até ousada, mas, assim, aqueles homens não acolheram a mensagem que Saulo estava pregando, se fecharam completamente e não creram na pregação. E qual foi, então, a decisão deles? É claro, matar o apóstolo, matar Saulo. Então, o que a gente está vendo aqui nesses pequenos versículos dessa noite é mais ou menos um paralelo daquilo que aconteceu lá em Damasco. Os irmãos devem estar se lembrando aí agora do episódio lá em Damasco, quando os opositores da fé cristã, da fé pregada por Saulo, não se dobraram, continuaram endurecidos. E estando endurecidos, o que eles fizeram? Eles resolveram matar Paulo ali. Então, criaram lá um arranjo entre as autoridades, cercaram a cidade e falaram: vamos matar esse homem, vamos prender e matar. A ideia é essa. Eles não conseguem, porque a igreja é informada daquilo ali. Vimos Deus agindo, mostrando o plano dos inimigos contra Saulo. A igreja age também, desce Saulo lá pelo cesto e ele vai embora, Então, o que está se passando aqui é mais ou menos um paralelo, com aquilo que aconteceu lá em Damasco. O mesmo está se repetindo aqui. Eles ouvem o evangelho, eles ouvem a pregação de Saulo, mas eles não se dobram. Eles não conseguem vencer os argumentos, inclusive, que Paulo está usando ali,
E qual é a saída deles? Eles decidem, vamos dar fim à vida de Saulo, acabar com essa história logo. E quem é que age aqui para impingir esse medo, esse pavor, essa perseguição a Saulo? Nós já vimos aqui, pela leitura bíblica, que eles eram os helenistas, os judeus helenistas, né? Os helenistas eles já apareceram na nossa série de estudos aqui pelo menos 2 vezes. Se os irmãos olharem aí o capítulo 6 de Atos, nós vamos ver que essa é uma referência a helenistas, mas não esse grupo de judeus rebeldes aqui, né, contra o evangelho, mas helenistas dentro da igreja. Atos 6:1 vai nos apresentar aqui um problema que surgiu no meio da igreja, quando houve lá aquela murmuração, os irmãos podem ler aí, está na tela, quando eles murmuraram por causa da distribuição para as viúvas, né? E as viúvas dos helenistas estavam sendo colocadas, parece, de lado, pelo menos a percepção que eles tinham era essa, porque a murmuração começa por parte dos helenistas, que eram aqueles judeus de língua grega e cultura grega, mas que agora, aqui no caso, haviam se convertido ao cristianismo, eram crentes, né? Mas existia lá, como eu já falei para os irmãos, uma certa rixa entre os judeus helenistas e aqueles que eram raiz, né? Judeus raiz ali de Jerusalém, que guardavam a lei ali, os costumes direitinho da lei, cerimoniais, inclusive usavam, se viam mais ligados à própria língua hebraica. Parece que existia uma certa resistência. E isso foi inserido também, de uma certa forma, aqui na igreja. E, é claro, esse assunto foi resolvido. Nós vimos aqui como que isso se resolveu, né, com a instituição daqueles que serviam à mesa, que nós chamamos aqui, consideramos como os diáconos, né, os primeiros diáconos, que foram eleitos pela igreja, e os apóstolos oraram sobre ele. Inclusive, nós vimos aqui que os 7 que foram escolhidos, todos eles têm nomes, né, gregos, e que indica, parece que a igreja usou assim, de uma certa prudência e preferiu, para evitar qualquer tipo de brigas, né, estabelecer homens que fossem judeus, mas helenistas também. Enfim, mas nós vamos ver, queridos, que havia um grupo também de helenistas não convertidos que criaram problemas. Se os irmãos andarem um pouquinho mais aí no capítulo 6, verão que no versículo 9, uma intriga surge ali. Diz o texto que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, uma região na África, né? Dos alexandrinos, ali no Egito, e os da Cilícia e Ásia, são essa parte ao norte ali, né, do país de Israel, e eles discutiam com Estevão. Então, foram os helenistas que criaram aquela primeira perseguição no meio da igreja, quando ouviram lá Estevão pregando, que era um dos diáconos da igreja, pregando o evangelho, se opuseram a ele e criaram intrigas, e eles começaram a contradizer tudo que Estevão falava, entraram numa certa discussão, debate, não conseguiram ganhar, então subornaram testemunhas, levaram Estevão a juízo, e a gente já conhece a história. Então, exatamente, irmãos, esse grupo de pessoas aqui, de judeus helenistas, que estão em cena de novo aqui, no capítulo 9 agora, confrontando diretamente o apóstolo Paulo. Ele está pregando de forma ousada, de forma corajosa, destemida, direta ali em Jerusalém, e parece que esses helenistas não concordaram com a pregação de Saulo, ficaram ali incomodados e começaram a resistir à pregação de Saulo. E nesse momento, parece, o texto vai nos dizer aqui, que isso se desdobra num debate, numa discussão.
eles vão debatendo ali acerca da fé cristã, do cumprimento das profecias judaicas em Jesus, mas eles não aceitaram esses argumentos. E eles então se levantam contra Saulo e tentam matá-lo. Agora é interessante isso porque parece que essa perseguição que Saulo está sofrendo agora é uma perseguição que vem da parte dos seus ex-amigos, seus ex-companheiros. É legal a gente ver isso porque Saulo ele começa aqui o capítulo 9 perseguindo a igreja. E ao final aqui a gente vai ver que a igreja está ajudando Saulo. E aqueles que ajudavam Saulo na perseguição agora, contra os crentes, estão voltados contra ele. Então, a coisa se inverte radicalmente. A coisa muda completamente. São esses aqui que certamente tinham um contato com o apóstolo Paulo, lá na antiga, a antiga vida, né, no judaísmo, que agora estão se opondo a Saulo. Quando o texto cita, a gente viu ali lá em Atos 6, né, versículo 9, as sinagogas que estavam reunidas ali, nós vimos que uma dessas sinagogas, desses grupos de judeus helenistas, era a sinagoga da Cilícia e da Ásia, exatamente a província de onde Saulo era. Saulo era de Tarso, né, natural da cidade de Tarso, que era ali a província da Cilícia. E é bem provável, irmãos, é praticamente certo isso, que Saulo, enquanto perseguidor da igreja, judeu, radical e zeloso, frequentava essa sinagoga. E agora, esses judeus helenistas aqui, parece que estão contra ele. Dá-se a entender que o que acontece aqui é Saulo tentando falar aos seus ex-companheiros, ex-amigos. Acho que isso é normal, não é? A gente já experimentou essa realidade também na nossa conversão. Quantos de nós aqui, quando fomos alcançados pela graça de Deus e convertidos, não nos voltamos para aqueles que andavam conosco e tentamos convencê-los da fé, né? E dizer, olha, me encontrei com Cristo, minha vida foi mudada. E aí você deu lá o seu testemunho, falou, alguns não funcionaram, né? Não se converteram. E parece que é exatamente isso que Saulo tentou fazer aqui. Ele vai pregar ali em Jerusalém, ele acha que é uma boa ocasião fazer essa pregação ali, apesar de o tempo ter passado. Nós vimos aqui já na última semana que 3 anos aproximadamente havia se passado. Ele volta, então demora esse tempo todo lá, ele volta para Jerusalém e ele começa a pregar. Assim que a igreja o acolhe, ele começa a pregar ali com os apóstolos. Se nós olharmos aqui algumas referências bíblicas, nós vamos ver que Saulo ficou ali em Jerusalém. Gálatas 1,18 vai nos dizer que ele ficou 15 dias ali. Essa subida de Saulo a Jerusalém aqui, ela durou 2 semanas, né? Vamos colocar assim. Ele sobe ali para Jerusalém e fica ali 2 semanas. Nessas 2 semanas, a primeira coisa que ele faz é se encontrar logo com a igreja. Assim que a igreja o acolhe, ele então começa a pregar o evangelho ali com os apóstolos, e ele vai então expor a mensagem do evangelho àquele grupo que ele conhecia, aqueles helenistas, companheiros seus, né? E, queridos, a gente vai ver que não dá muito certo, né? Ele tenta persuadir os helenistas numa espécie de continuação do ministério de Estevão, de onde Estevão parou, né? Lembremos que quando Estevão foi morto, ele estava no meio de um debate com os helenistas e não conseguiu, né, convencê-los da sua fé. E parece que Paulo agora, dá para se imaginar isso, ele falou assim, eu vou parar onde o servo de Deus terminou lá, né? Não conseguiu convencê-los, mas eu vou lá. Eu vou pregar para eles e eles vão se converter. Bem, eu acredito que seja essa a ideia que Paulo tinha na sua mente. Por quê? Porque ele vai nos mostrar isso. Lucas vai nos mostrar isso um pouco mais à frente. O próprio Paulo vai contar isso um pouco mais à frente,
no capítulo 22, né? Ele tenta pregar ali para os helenistas, a gente está vendo aqui, eles não conseguem, né? Não se dobram, ele não tem sucesso com aquele grupo, e o fato dele não ter sucesso aqui, eles quiseram matar Saulo, não é isso que diz o texto? Vamos ler de novo o versículo 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Isso aqui dá a ideia de um ato contínuo. Eles estavam constantemente tentando matá-lo. Não se dobraram à mensagem, Paulo continuava pregando e ensinando, e parece que o debate vai se estendendo dia a dia, os ânimos vão se alterando, e eles então decidem matar e ficam na tentativa constante de matar Saulo. Se Saulo continua aqui em Jerusalém, certamente seria morto. Ok? Então, eles estão irredutíveis, estão decididos a não ouvir Saulo. Isso nos revela aqui, irmãos, duas coisas bem importantes. Duas realidades aqui são importantes de serem notadas aqui quando nós percebemos essa hostilidade dos helenistas contra Saulo. Primeiro, através disso aqui, a gente percebe a intensa dureza do coração desses homens. Um coração muito duro. Olha, Estevão, cheio do Espírito Santo, pregou, deu testemunho, mas eles não se dobraram. Pelo contrário, eles se enfureceram. Vocês lembram da pregação de Estevão? Nós fizemos a exposição aqui com vocês, né, do estudo. Meu Deus, Estevão deu uma aula. Estevão contou a história toda deles, e eles não se dobraram, se iraram. Então, o coração deles era muito duro. Saulo está pregando para eles. E eles estão querendo o quê? Matar o seu próprio amigo, companheiro de caminhada judaica, né, na fé judaica. Então, o coração desse povo aqui era muito duro, um coração não é nem de pedra, de diamante, né? Duro demais. Fechado completamente para o evangelho. E a gente percebe essa dureza, quer ver só? Veja o versículo 17 do capítulo 22. Atos 22. Nós vamos ler aqui, versículo 17. Diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, Paulo aqui está contando esse episódio, tá, gente? Nós estamos aqui em Atos 9, finalzinho de Atos 9, Lucas ele é rápido. Lucas diz apenas que ele pregava ousadamente e ele discutia com os helenistas. E aí quiseram matar ele. Pronto, ponto final. Acabou. Só que Paulo ele vai dar detalhes desse período lá na frente. Então vamos ver aí o versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Então Paulo aqui ele está no templo, ele vai para Jerusalém, chegando lá em Jerusalém ele vai ao templo orar. Nessas 2 semanas que ele está lá, um momento em que ele vai ao templo, numa dessas idas dele ao templo, ele tem lá um êxtase, diz o texto aqui. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Quem é que está falando com Saulo aqui? É uma visão de Jesus que ele tem, ali no templo. Então ele está no templo, Jesus, não é uma aparição, é uma visão que ele tem. E Jesus fala com ele: olha, sai depressa de Jerusalém, que eles não vão ouvir o teu testemunho, o que você está falando a meu respeito. Então, a gente começa a ter um pouco mais de luz do que está acontecendo ali. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitavam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, vejam aí a gravidade do problema. Saulo ele está nesse momento lá no meio do templo, orando, seu momento lá de oração. E aqui a gente percebe como a imagem de Estevão ainda estava presente na mente de Saulo, né?
ele chega a citar para Jesus, nessa visão, a Estevão. Então, notem que parece que o que Saulo está tentando fazer é dar continuidade àquilo que Estevão vinha fazendo e foi impedido de continuar. Não creram. E Jesus, então, diz para ele, olha, vai embora daqui porque eles não vão te ouvir. E Paulo ainda tenta argumentar com Jesus, né? Nessa visão. Senhor, mas peraí, olha, eles sabem que eu era do lado deles, eu fazia isso, eu perseguia, eu encarcerava, inclusive, quando mataram Estevão, teu servo, eu estava lá e eu estava presente nesse momento. Jesus falou, não adianta, sai daí porque eu vou te enviar para longe. Nós devemos lembrar aqui o contexto. Paulo está aqui fazendo a sua defesa perante os judeus. E se os irmãos olharem o versículo seguinte, não é o nosso alvo aqui hoje, mas é a partir desse verso aqui que os judeus se enfurecem. Alguém grita lá, tira esse homem da terra, porque ele tem que morrer. Quando eles ouviram isso aqui, eles vinham ouvindo Saulo no seu argumento até aqui, na sua defesa ali em Jerusalém. Mas quando ele fala isso, o povo começa, não, mata esse miserável, mata ele, dá um fim nele. Então, o que percebe-se aqui, então, meus irmãos, é um coração extremamente endurecido a tal ponto de o próprio Jesus falar para Saulo, saia daí, porque eles não ouvirão o teu testemunho. Entenderam aí? Esse é o ponto aqui que está sendo apresentado. Ele estava interessado em converter os seus amigos, né? Eles precisam ouvir. Mas Jesus falou, não vão te ouvir, vai embora. E aí a gente vê uma outra segunda realidade importante. A primeira é essa, a dureza do coração desses homens. E qual é a segunda realidade importante que a gente vê aqui? É que a conversão de Saulo foi realmente uma obra de Deus. Porque Saulo fazia parte dessa gangue aqui. Saulo fazia parte desse grupo de duros de coração. Inclusive, Saulo, pelo que ele diz aqui, se os irmãos olharem lá em Gálatas, capítulo 1, ele era até mais zeloso do que eles. Você já imaginou isso? O que a gente percebe com isso? Que quem convence o homem do seu pecado, quem salva o homem, quem? É o Senhor, é a obra do Espírito Santo, gente. Porque, assim, Saulo era o principal deles. Vamos ler o texto aí, Gálatas 1, 13 e 14. Ele dando esse testemunho, né? Ele diz assim, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Então, nessa declaração aqui, a gente percebe, queridos, como é que Deus, de fato, é Ele quem age para salvar o homem. E é o que Paulo vai dizer, como o irmão citou aqui, né? Paulo depois ele vai mostrar isso na sua teologia de forma mais clara, que a salvação realmente pertence a Deus. Que se Deus não salvar, o homem não consegue se consertar, não, gente. Argumento de sobra ele tinha para convencer. Ele tinha o convívio, ele tinha a experiência, ele tinha um testemunho. Ele poderia argumentar, olha, gente, sou eu aqui, ó, Deus me mudou, eles estão certos mesmo. Mas ainda assim o coração daqueles homens não amoleceu, estavam duros a tal ponto de fazer com ele o mesmo que fizeram com Estevão. Não vão matar também. Você acha que Saulo ficou surpreendido com isso? Eu acho que ele ficou impactado, né? Falou, meu Deus, não esperava essa reação. Eu esperava essa reação talvez lá em Damasco. Pelo menos, né, vão me ouvir, vão acolher. Eu vou ter algum fruto entre esses meus irmãos judeus, né? Mas jamais sair daqui pensando que eles vão me matar. O pessoal de Damasco, tudo bem, mas lá em Jerusalém, o pessoal lá da sinagoga da Cilícia, já não. Conheço aquela gente boa, meus amigos, a gente tomava café da tarde, comia bolo, né? Pão de queijo com eles e café. Né? Comia churrasco com eles, era uma bênção. Jamais vão me matar. Não, tá tranquilo. E tentou convencer até Jesus, né?
Não, Jesus, você não sabe de nada. Né? Nós estamos aqui, eu vou ganhar esses caras, né? Jesus fala, vai não, filho, vai para os gentios, né? Fala aí, irmão. Uhum. Sim. É. Entender, falar assim, rapaz, você está sumido, né? 3 anos, desapareceu, onde é que você estava? O que aconteceu, né? Conta pra gente essa novidade, né? Vai não, fala, irmão. É mais maduro, né? Saulo aqui estava novo ainda, né, na fé, né? Estava começando. E a gente percebe, parece que é isso que está realmente acontecendo. Ele está muito empolgado ainda, né? E esperançoso, vai. Depois Saulo vai entendendo, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, ok, entenderam esse ponto, irmãos? Como é que é duro o coração do homem, né? A ponto de ele não ceder nem a menos aqueles que estão próximos, né? Trazendo argumentos da palavra para levá-los à sensatez e novamente voltarem-se a Deus, mas não é isso que acontece, não. E aí, nós vamos passar para um outro ponto aqui, irmão. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Já que esse ponto aqui ficou claro para os irmãos, agora nós vamos ver a ação da igreja em relação a Saulo. Nós vimos aqui primeiro a ação dos seus ex-companheiros. Eles procuram matá-lo, não querem ouvir de jeito nenhum. E aí o que a igreja faz agora? Agora a igreja vai ajudá-lo, A igreja está preocupada com a segurança de Saulo. E isso revela para nós até que ponto a igreja, né, tinha o recebido, como ele tinha sido aceito pelos discípulos ali de Jerusalém como um dos seus, como cristão, né? Graças à intervenção de Barnabé, que a gente viu na semana passada. Aquele comprometimento da igreja, o estender a destra da comunhão, o aceitar, era de verdade mesmo. Num primeiro momento, a igreja falou, não. Mas como é que a gente vê que a igreja realmente abraçou Saulo? Está aqui, ó. A gente percebe essa realidade quando vem à tona o perigo que Saulo está passando. Ele vai ser, se pegarem ele vai ser morto. E a igreja percebe esse perigo e resolve agir. Diz o texto aqui que esse plano que os helenistas estavam construindo contra Saulo é descoberto. Você já viu isso em algum lugar? Os planos sendo descobertos? Em Damasco, né? Em Damasco, Paulo estava lá também pregando, de repente alguém trouxe a notícia, estão tramando contra a sua vida. E Saulo conseguiu escapar. Isso vai acontecer mais à frente um pouquinho, no versículo 16 do capítulo 23, quando o sobrinho de Saulo, ele ouve lá também, né? O pessoal planejando aquele jejum, né? Eu falei semana passada, o jejum para matar Saulo. Então, conta para ele e ele foge, né? Então, assim, gente, o que acontece aqui é exatamente a intervenção de Deus. É Deus mostrando o que está sendo tramado entre os ímpios contra a sua igreja, contra o seu povo. E quando a igreja toma ciência, não sabemos como isso aqui aconteceu, mas o que ela faz? Ela vai providenciar a fuga de Saulo até a cidade de Cesareia, uns 110 quilômetros mais ou menos ao norte, da região litorânea, né? De lá, a igreja o envia para Tarso, para a sua cidade natal. E aqui, queridos, Saulo ele vai ter um tempo lá de distanciamento. Ele fica mais ou menos 10 anos, pelo menos, na cidade de Tarso, naquela região lá. Quando a igreja descobre que ele está sofrendo essa ameaça de morte, o que a igreja faz? Olha, vamos pegar Saulo aqui, vamos levá-lo para Cesareia, vamos mandá-lo para Tarso e vamos sumir com ele, porque se ele ficar aqui, ele vai morrer. Então a igreja age assim, de forma amorosa, providencia, né? Não é que a igreja está querendo se livrar de Saulo, né? Pelo contrário, a igreja está cuidando desse irmão e sabe que ali ele está correndo perigo. Então envia ele lá para Tarso, ele fica lá mais ou menos 10 anos. Ele vai sumir aqui da nossa história,
Nós vamos ver aqui Saulo dando um tchau para a gente, dizendo, olha, até breve, né? Daqui a pouco a gente se encontra novamente. Ele vai retornar lá no capítulo 11. A gente vai ver Saulo aparecendo em cena no capítulo 11 de novo, né? Mas ele sai e ele vai para a região lá da Cilícia, na cidade de Tarso, e fica por lá. Gente, é provável, assim, a gente não sabe, né? A gente não sabe nada do que aconteceu com ele nesses 10 anos que ele fica por lá. Ele some realmente da história aqui. O que Saulo fez? Não sabemos. Nós podemos imaginar. Nós podemos imaginar que Saulo, nesse período aí, nessa década inteira, ele passa ali pela região da Cilícia e da própria Síria ali, pregando o evangelho. A gente tem mais ou menos essa ideia de que Saulo ali abriu algumas igrejas naquela região. Então, se os irmãos olharem aí Atos capítulo 15, Atos 15 é quando tem aquele concílio, né? Olha só, como é que nós percebemos mais ou menos, podemos inferir essa realidade aqui. Vamos citar 3 textos aqui para os irmãos. O primeiro é Atos 15, 23, depois leremos o 41. Diz assim, escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Isso aqui é a resolução do Concílio de Jerusalém. E as cartas são enviadas, inclusive, por Saulo, um dos que fazem parte dessa comitiva, para os irmãos ali da cidade de Antioquia, também para a região da Síria, um pouco, né, geral ali em cima, e da Cilícia. Então, o que nós imaginamos aqui? Existiam igrejas lá. Quem abriu essas igrejas na Cilícia e ali na região da Síria? É possível que seja o apóstolo Paulo, né? Veja o versículo 41 do 15. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, ou seja, havia igrejas lá. Quem plantou essas igrejas lá? É bem provável que tenha sido o apóstolo Paulo. Pastor, mas podia ser qualquer um. Podia, né? Os crentes da dispersão, né, poderiam ter, mas há uma dica no capítulo 1 de Gálatas que nos mostra aqui a possibilidade de ter sido Saulo. Olha o que diz aí, Gálatas 1, 21. Ele está narrando a sua história lá em Gálatas também, né? Ele diz assim, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ele está falando aqui do momento que ele sai de Jerusalém, que a gente está lendo agora. Ele vai para Tarso e ele fica por lá nessa região por 10 anos. Bem, conhecendo o apóstolo Paulo, irmãos, pelo que a gente conhece aqui, você acha que ele ficou em casa vendo YouTube? Né? Assistindo lá o joguinho, ou vendo Facebook, né? Instagram. Vou ficar aqui, eles mandaram vir para cá para tirar umas férias, vou descansar, não vou pregar para ninguém não, porque ainda estou muito novo, estou muito maduro, né? Pode estar arrumando problemas, vou me preparar melhor. Será que foi isso, irmãos? Gente, conhecendo o apóstolo Paulo, meu Deus, é um homem que não conseguia ficar quieto. A gente vê isso em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, ele quer pregar logo. Ele fica inquieto ali, passa 15 dias, mas em 15 dias ele faz uma revolução em Jerusalém, põe todo mundo querer matá-lo. Ou seja, é um homem que não consegue ficar sem pregar o evangelho, irmãos. Então, é bem provável que nesse período que ele passa ali na Cilícia e na Síria, naquela região toda ali, ele pregou o evangelho ali para os crentes, né, ou para os judeus, ou os gregos ali, enfim. Ele levou o evangelho aos povos ali daquela região. E certamente começando pelas sinagogas, né? Certamente começando pelos judeus ali daquelas cidades e espalhando o evangelho a ponto de, no capítulo 15, a gente já vê igrejas lá sendo estabelecidas. Então, Saulo sai de cena aqui. Então, a gente vai dar um tchau para o apóstolo Paulo agora por uns momentos, né? E nós nos reencontraremos com ele um pouco mais lá na frente, daqui a algumas semanas, meses, né?
sei como é que vai ser o andamento do nosso estudo aqui. Vamos deixar um pouquinho Saulo de lado e a gente vai seguir. Aqui, irmãos, nós chegamos no segundo relatório que Lucas faz. Nós vamos abrir isso aqui, ler com os irmãos aí o versículo 31, né? Versículo 31, a gente vai ver um relatório apresentado por Lucas, o segundo relatório que Lucas apresenta da caminhada da igreja, como assim uma preparação do que nós entraremos, né? A igreja ela vai avançando, né? Veja o que diz aí, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, veja aí, a igreja cresce avançando sobre a paz, a edificação, o temor e o conforto do Espírito de Deus. Por que a igreja cresce? Por que a igreja está avançando em paz, alegria, harmonia? Por quê, irmãos? Por que será? Porque o maior inimigo dela, até então, havia sido alcançado. A gente começou o capítulo 9 mostrando um terror no meio da igreja. A gente vê Saulo ali, vamos acabar com a perseguição continuada, a igreja não está aguentando mais. Senhor, dá um sossego, dá uma acalmada aí na coisa. Saulo é convertido, ele sai de cena, né? Se ele ficasse ali em Jerusalém, certamente ia estimular uma perseguição maior até para os outros judeus, os outros cristãos judeus, né? E a coisa ficaria ruim para a igreja. Mas com a saída, com a retirada de Saulo estratégica, parece, né, que Deus usou essa situação para afastar Saulo, tirar Saulo de cena, e vai trabalhar na vida dele lá em Tarso, né, na região lá da Cilícia, na Síria, e vai ministrar o coração do seu servo e o capacitar. Né? Depois nós vamos vê-lo trabalhando em Antioquia, ele vai aparecer de novo em Antioquia, lá com Barnabé. Barnabé vai lá em Tarso buscá-lo e trazê-lo para trabalhar em Antioquia na igreja. E aí depois vão ter as viagens missionárias, né, que a gente vai ver isso para frente. Mas parece que nesse momento, irmãos, o que tem que acontecer é isso mesmo, né? A coisa tem que arrefecer. Os ânimos estavam ainda aflorados, muito quentes, perseguição muito intensa. Mas depois que tudo isso aqui é resolvido, Lucas então vai trazer o segundo relatório. Nós já vimos o primeiro relatório lá no capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo 7, Lucas ele deu esse relatório. Há aqui ao todo 6 relatórios assim como esse no livro de Atos. Em cada momento aqui na história, Lucas ele vai fazer um comentário como esse aqui. Ele vai trazer, olha, a igreja estava caminhando assim. A igreja, depois desse período, estava desfrutando disso. Depois de tal acontecimento, a igreja passou a viver isso aí também. Tá bom? Então, se os irmãos quiserem olhar aí, vou só citar aqui rapidinho, Atos 6, 7, que é o primeiro relatório que ele faz, depois aqui no 9:31. Se os irmãos quiserem ver, né? Estou falando aqui para... Então, capítulo 12, versículo 24, é o terceiro relatório que Lucas faz. Depois 16, capítulo 16, versículo 5, 19, 20, 28, onde termina, né? Verso 30 e 31. Então, são esses os relatóriozinhos de Lucas, né? Ele vai terminando um trecho, um momento importante na igreja, e ele vai lá e ele dá essas notinhas, coloca lá, o que está acontecendo com a igreja, isso. Então, isso é bacana de ver. Nós chegamos aqui, então, no momento que divide um pouco o livro de Atos. Isso são divisões naturais no próprio texto de Lucas, anunciando que aquele período, aquele ciclo que foi narrado, se encerrou. Então, hoje, nós estamos encerrando esse momento da fase da igreja. E nós começaremos, se Deus nos permitir, na próxima semana. Quem vai entrar em cena aí? Pedro, né? Agora Pedro vai entrar em cena. É a hora de Pedro se apresentar. Depois Pedro vai sair. E depois Pedro sai e não volta nunca mais. Aí Paulo volta, né? Então, acontece assim. Então, Lucas vai marcando isso no seu livro. Então, se Deus nos permitir, na próxima semana, irmãos, nós veremos aqui, né, essas realidades. E, queridos, o que a gente pode tirar de aprendizado aqui
nesse texto, né? Eu penso assim, que há algumas coisas que são bem claras aqui no texto hoje para a gente. A primeira delas é o nosso dever, o nosso compromisso com a pregação do Evangelho. A gente não viu isso na vida de Saulo? Saulo era um homem bem comprometido com a pregação, a tal ponto de, às vezes, pregar num momento que não era para pregar. E Jesus mostrou isso para ele, né, no templo. Não prega, rapaz, não vai. Mas ele estava lá pregando. Isso demonstra o quê, queridos? Que havia nele um desejo, um esforço intenso pelo avanço do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Será que tem existido isso em nós? Será que você tem se dedicado a pregar o Evangelho com tanta disposição, de forma ousada, né? Diz o texto aqui, você falar de forma direta, clara e corajosa a respeito da sua fé? Isso é um dever que a gente tem. Isso é muito importante a gente observar aqui no texto. Um outro ensinamento que esse texto aqui hoje traz para a gente diz respeito às lutas na vida cristã. A vida cristã, queridos, ela é marcada por lutas. Lutas pessoais. Nossa luta contra o pecado é constante, mas às vezes nós, por causa de Jesus, nós enfrentaremos também perseguições. Vamos enfrentar lutas, né? Dificuldades, sofrimentos. E o texto está mostrando isso. Os inícios dos sofrimentos de Saulo. Começando lá em Damasco, agora até em Jerusalém, onde ele pensava obter mais prestígio, ali ele também é ameaçado. Isso faz parte da vida cristã. Vejam o que Paulo escreveu a Timóteo, já no final da sua vida, sua última carta, 2 de Timóteo, capítulo 3, 12. Ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, isso é uma realidade, queridos, que envolve a vida cristã. Você quer viver de forma piedosa a vida cristã, obedecendo ao Senhor, comprometido com a pregação do Evangelho, da palavra de Deus? Então, se prepare, que pode ser que você sofra perseguições. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, a gente vê as palavras de Jesus, capítulo 10, verso 30, ele diz assim, que já não receba no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O cristão ele vai passar por isso. Aquele que abriu mão de tudo para seguir Jesus, ele vai enfrentar nessa vida, ele vai ter muitas benesses, muitos benefícios ele vai receber. 100 vezes mais de casas, de irmãos, mães, enfim. Mas tudo isso está atrelado ao quê? A perseguição. Então, a vida com Deus, muitas das vezes, envolve, queridos, a perseguição. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, encerrando, é que faz parte da nossa obrigação também como cristãos, nós defendermos a fé cristã, e isso exige de nós conhecimento. Isso aqui é um alerta para a gente, queridos, porque o que Paulo estava fazendo aqui em Jerusalém? Estava pregando ousadamente. Ok. Há pessoas que gostam de pregar corajosamente, pregam corajosamente. Você não vê muito disso, às vezes? As pessoas aí na praça pegam o microfone, começam a falar com toda a intrepidez, às vezes falam um monte de besteira, né? Mas vamos supor que fale a coisa certa. Não é difícil, não é tão difícil você chegar e pregar. Você vai ali para a esquina, para a pracinha ali, e começa a falar de Jesus. Abra lá sua Bíblia e começa a pregar o Evangelho. Dá uma mensagem de salvação para as pessoas que estão ali ao redor ouvindo. Isso exige de nós ousadia, exige de nós coragem, né? Destemor. Mas há um outro aspecto que a gente vê no texto aqui, que é a defesa da fé. Saulo não apenas pregava ousadamente, mas ele também discutia. A ideia aqui não é ficar batendo boca, brigando, né, com as pessoas. Mas o discutir aqui é o argumentar. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter a coragem, a ousadia de levantar a voz e começar a pregar, mas ela não consegue sustentar a sua fé diante dos questionamentos. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento você adquire com o estudo da palavra. Você deve se aplicar ao conhecimento para ser uma pessoa habilitada na palavra de Deus.
Ainda em Atos, eu vou citar só mais 2 textos aqui para a gente encerrar. Atos 18, 24 diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, lá no Egito, chamado Apolo. Apolo, ele esteve muito presente na igreja de Corinto, né? E diz assim: homem eloquente e poderoso nas escrituras. O que isso quer dizer? A ideia de que uma pessoa muito sábia, conhecedora e capacitada na palavra de Deus, né? Que foi usada pelo Senhor para também instruir a igreja. Você vê que lá na igreja de Corinto, Apolo ele tinha uma certa preeminência ali, a ponto de até um grupinho lá ficar meio dividido, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Porque Paulo ele teve uma influência muito grande no meio da igreja de Corinto ali. Então, era um homem capacitado, um conhecedor da palavra. Tinha aqui ainda algumas dificuldades? Tinha, né? Mas era um homem habilitado. E nós precisamos ter essa mesma capacitação, irmão. Mesmo que a gente não tenha muito conhecimento, seja muito letrado, mas nós precisamos conhecer os princípios básicos da fé cristã para que tenhamos esses argumentos para contradizer aqueles que se opõem. E o último texto que eu quero ler aqui é 2 de Timóteo 2,24, que diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Mas Paulo estava discutindo lá, mas nós já vimos aqui o que é contender, né? O que é discutir? É você debater a respeito da doutrina, da fé cristã. E sim, deve ser o quê? Brando para com todos. Parece que Paulo aqui nessa época, né, já era mais tranquilo, mas lá em Jerusalém, no capítulo 9, parece que ele estava meio querendo, né, como disse o irmão lá, converter na marra, né? Vamos converter a força aqui. Depois ele... Não é o Espírito que converte, né? Então ele diz, olha, você deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Nós vamos encontrar sempre gente para se opor, queridos, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha que legal, né? Então, Saulo está dizendo, olha, o servo de Deus ele tem que estar muito capacitado, ele deve se preocupar com isso, para poder ter a capacidade de argumentar sem bater boca, sem brigar, mas trazer o argumento. E enquanto você faz isso com mansidão, com tranquilidade, né, brigando, você deve estar orando a Deus também para que Deus conceda à pessoa o quê? O arrependimento. Quem é que dá o arrependimento ao coração da pessoa? É o livre-arbítrio dela, pastor. Nada disso. Quem concede o arrependimento, queridos? O que diz o texto aqui? Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o quê? O arrependimento. Para que eles possam enxergar claramente o Evangelho. Parece que os helenistas lá de Jerusalém estavam cegos, né? Paulo estava trazendo ali, mas precisa tanto do argumento do pregador, mas precisa principalmente da ação do Espírito Santo convertendo, abrindo o coração e dando arrependimento a eles, né? E trazê-los não só ao arrependimento, mas trazê-los à sensatez. A ideia aqui é que essa pessoa ela está escravizada pelo laço do diabo, sendo usado pelo diabo para cumprir essas coisas, está cega e amarrada. Está presa. E aí o que o crente tem que fazer? Ele tem que se capacitar espiritualmente, teologicamente, para pregar com ousadia e também argumentar. Em oração, dizer, Senhor, abre os olhos desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, para que ele consiga enxergar a beleza de Cristo e ele saia dessas cadeias que se encontram. Então, que Deus nos ajude, né, irmãos, a aplicarmos essas coisas na nossa vida. Que Deus possa iluminar nosso entendimento, nos abençoar assim, e que possamos ser esses instrumentos de Deus para a salvação daqueles que ainda não conhecem a palavra. Amém? Semana que vem a gente continua, vamos seguir com Pedro, né? Na próxima quarta-feira. Oremos ao Senhor.